do Diniz e Emerson Pansieri. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço pra você também, João Vitor Cirilo. Um abraço pra quem acompanha a reunião da turma do bate-bola, grande do Panzi. Hoje um dia bem legal, né, na cobertura do Cruzeiro. Quando chega treinador, é sempre legal acompanhar as palavras, toda a expectativa do torcedor, a chegada. E estava lá na Toca da Raposa o Pedrinho, o Pedro Júnior, o Alexandre Matos, todo mundo acompanhando, inclusive a entrevista do agora Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, né? Ele que chega para essa missão no time estrelado. Tinha ali o Pelaipe também, que é diretor de futebol, e o Edu Dracena, que é diretor técnico do Cruzeiro. Então, vamos já de bate-pronto trazer as palavras do novo treinador do Cruzeiro, que já reuniu a rapaziada no auditório para passar os ensinamentos, já teve trabalho hoje na Toca da Raposa, e ele inicialmente fala dessa história pessoal dele relacionada com o clube desde a infância, né? Ele tem uma história com o Cruzeiro e também faz um agradecimento ao antigo treinador. Agradecer imensamente pelo convite. Para mim é uma grande satisfação, um sonho também que se realiza. Eu tive a oportunidade de jogar aqui em 2004. Eu sou nascido em Patos de Minas e meu pai era um grande torcedor do Cruzeiro na década de 60, que os grandes ídolos eram o Tostão, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, Zé Carlos, essa turma aí. Então meu pai saía de Patos de Minas para ir para São Paulo, às vezes ver Santos e Cruzeiro naquela época. Eu perdi meu pai com 8 anos, ele era um apaixonado por futebol, então tem um valor sentimental agregado nessa minha chegada aqui. Uma outra coisa, agradecer também aquilo que o Seabra fez aqui. Eu sei que eu vou pegar um time bem treinado, tá? É uma pessoa que eu respeito muito, tem uma trajetória importante, e embora a gente nunca conviveu no mesmo time, é um treinador que eu admiro muito por tudo que ele já fez nas categorias de base e na chance que ele teve tanto no Atlético Paranaense aqui no Cruzeiro de mostrar o seu valor e o seu talento. Um outro tema foi o do gol, né? Porque o Cássio, com os pés, né? Como vai ser o trabalho com o goleiro do Cruzeiro, né? Ele faz elogios ao Cássio e também destaca aí a importância do trabalho do Robertinho nessa adaptação ao goleiro celeste. Em relação ao que você falou do Cássio, para mim isso é uma coisa muito natural. Vocês tiveram um goleiro aqui com quase 1000 jogos, que não jogava com o pé, tinha até menos de estímulo do que o Cássio, bem menos de estímulo que o Cássio, e passou a ser uma figura central no modelo de jogo do Fluminense e ajudou a gente imensamente, com 42 anos, que é o Fábio, a jogar com o pé, e jogou muito bem, e muitos gols a gente fez com a participação do Fábio. Então para mim não é nenhum problema. Inclusive eu acho que o Cássio é um jogador assim com os pés, que ele já tem estímulos na época do Corinthians, ele gosta de jogar com o pé, e na minha opinião, eu discordo de vocês, ele é um jogador que tem totais condições de poder jogar com o pé e ajudar o Cruzeiro, como já tem ajudado a conseguir as coisas que a gente precisa nessa temporada e nas outras que vão vir. Não, do Robertinho já tá fazendo com o Cássio. Se vocês analisarem o jogo do Cássio, que a gente pega o goleiro quando começa a ser muito ativo para jogar com os pés, a gente costuma se olhar o que ele erra, mas o Cássio é um goleiro que tem bola média e bola longa muito boa. Dá pra ver aí, pra quem viu o jogo do Libertad, mesmo do Cuiabá, os jogos do Cruzeiro aí que eu acabei assistindo agora, assim que eu fiquei sabendo da contratação, que a gente efetivou a contratação de bola, de fazendo o Cruzeiro conseguindo fazer ataques que se originou do pé do Cássio. Então pra mim ele faz muito mais parte da solução do que de um problema. E o Robertinho já tá fazendo o trabalho dele e é um dos grandes treinador de goleiro do Brasil, então a gente está muito bem amparado. Com essa resposta ficou bem nítido que o Cássio vai ter que jogar com os pés. Daqui a pouco vocês vão falar. Olha só, eu até perguntei para ele se dá tempo de passar algum conceito, passar alguma mudança em relação ao estilo que ele quer adaptar ao Cruzeiro, quer colocar no Cruzeiro, e ele respondeu isso aí, ó. A gente vai passar tudo aos poucos. A gente vai usar o máximo possível do tempo a gente treinar aquilo que for possível. Obviamente a gente vai passar vídeos. Eu já olhei um pouco o time do Libertad e junto com o pessoal de análise que tem um staff excelente aqui o Cruzeiro, que vai nos auxiliar para poder montar a melhor estratégia para fazer o jogo da quinta. E agora, Fernando Diniz fala o que é inegociável, o que não pode faltar no Cruzeiro dentro de campo. Inegociável é ter vontade
de vencer sempre, ser um time solidário e um time corajoso. Essas são as 3 coisas negociáveis. O resto tudo é negociável. Isso é uma coisa que os times, a gente discute muito assim o modelo de jogo. O modelo de jogo, para mim, embora as pessoas atribuem o jeito de jogar, a parte tática como a coisa mais importante de futebol, para mim nunca foi. A coisa mais importante nem vai ser. Para mim, a coisa mais importante é como você consegue fazer aqueles seres humanos ali que são os jogadores atingirem o seu melhor nível. E para isso, eu acho que como na tua profissão de jornalista, no do Pedro de empreendedor, do médico, do policial, a gente são características humanas, elas estão presentes em qualquer área de atuação da vida. Então, o que é negociável, essas 3 coisas para mim, acho que acaba sendo um tripé essencial para que as coisas que eu penso no futebol funcionem. E o jeito de jogar é um jeito de dar vazão para que essas coisas aconteçam. Os jogadores consigam ser solidários, que eles tenham muita fome de vencer e que tenham coragem. E que isso passe para a torcida, que a torcida goste e que a torcida incentive e que isso crie uma simbiose com o torcedor, que quando isso acontece, o jogador e a torcida passa a ter uma conexão positiva e cada vez mais profunda, as coisas tendem a acontecer. Palavras importantes, trechos importantes dessa coletiva que reproduzimos inclusive ao vivo aqui na Itatiaia, né, Cirilo? Fizemos hoje um programa dedicado ao Fernando Diniz nas nossas redes sociais, no canal da Itatiaia no YouTube, e ele colocando alguns temas e algumas respostas relevantes que já dão indícios de como será o trabalho dele agora na Toca da Raposa. Lembrando que hoje tem mesa redonda do Cruzeiro às 8h da noite no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, e também nas plataformas digitais, aplicativo e no site, e certamente Fernando Diniz vai voltar a ser assunto. E vamos seguir falando sobre isso, Edu, porque o Diniz tem ideologias muito claras, ele tem a maneira dele de trabalhar, ele fala com clareza sobre a maneira como ele entende o futebol. Eu gostei das primeiras palavras, das primeiras impressões, desse primeiro raio-x do Fernando Diniz no Cruzeiro. Em outros pontos da entrevista ele falou muito sobre Matheus Henrique, falou que é um cara que ele sempre quis trabalhar, e sobre Matheus Pereira. Eu acho que o setor de meio campo do Cruzeiro, não sei se para agora, mas com certeza pro ano que vem, com o Fernando Diniz, vai ser potencializado. Eu particularmente estou muito empolgado com a chegada do Fernando Diniz, porque sou fã declarado do treinador, do trabalho dele, do estilo de jogo. Ontem a gente já falava aqui na Itatiaia, né, a respeito das características, da dificuldade que o Cássio pode ter num primeiro momento e do quanto ele pode potencializar outros atletas. E eu acho que no combo ele pode muito mais potencializar jogadores do que ter problema com o Cássio. É o que eu imagino. É a cara do Fernando Diniz, Matheus Henrique, Matheus Pereira, o próprio Wallace. O Cruzeiro tem bons laterais com boa saída de bola. Muita gente está preocupada com o Zé e com o João Marcelo. Eu acho que ele pode potencializar esses jogadores. O Vidalba tem uma saída melhor que a dos dois. O Vidalba pode até ganhar espaço nesse Cruzeiro do Fernando Diniz. Então, animado, gostei da entrevista, abordou muitos assuntos, sempre com respostas muito objetivas. Então, agora é aguardar, né, Cirilo? Falou da importância da turma da análise de desempenho do clube para ajudá-lo nessa semana. Tem um jogo importantíssimo, ainda que a vantagem seja muito grande. Ele acabou de chegar, então essa turma vai ser muito importante ao falar sobre o adversário, sobre as melhores escolhas do Cruzeiro para encarar esse Libertad. Foi boa a entrevista de apresentação, foi muito boa a coletiva do Diniz. Agora cabe a todos nós termos paciência. Não é fácil, mas a gente precisa ter paciência com o Diniz. O Cruzeiro, Emerson Pansieri. E aí, Cirilo, a importância do treinador que já se adequa ao clube, né? Disse que está observando o Libertad, está observando o Cruzeiro, porque não é só análise do adversário, tem que fazer análise também dos novos comandados, né? Que ele vai comandar. E aí já foi para campo, né? Já participou desse trabalho em campo, já teve ali um momento com os atletas, antes o auditório, passando as diretrizes, a filosofia de trabalho, o mesmo auditório que acompanhamos a entrevista coletiva, é o auditório também que os atletas assistem para eleição, assistem em vídeos, que fazem esse trabalho no dia a dia na Toca da Raposa. E aí, a boa notícia. O Wallace. Treinando? Já tá lá na foto, participando da atividade, trocando aquela ideia com o técnico Fernando Seabra.
Técnico Fernando Diniz, gente, É eu ainda costume. vou errar. É, né? Vou A errar. família fica Fernando, tranquilo. né? Só mudou. Eu já tenho uma estratégia. Eu vou falar Diniz que eu não erro. Diniz, isso Já aí. treinando como Diniz e aí... Então fala Fernando. Que aí eu não erro Aí de tá qualquer tudo jeito. certo. Então já com o Diniz, já para ser um reforço do Cruzeiro para quinta-feira, vale muito. E vale também já os 47 mil confirmados para esse jogão. Hoje à mesa, às 8 horas da noite. Panzi vai estar com a gente, vai ter sorteio. E o assunto é o trabalho do Fernando Diniz agora no Cruzeiro. Boa, vamos falar mais do Cruzeiro também agora no YouTube, o time para quinta-feira. Prometo não errar mais, tá certo. Fernando é o Fiquei com treinador. vergonha.